Olá, aqui quem fala é a aluna Claudilene Moraes Feitosa dos Santos, do curso de Bacharelado em Administração Pública, dando continuidade ao nosso seminário com o tema A Evolução dos Estados Modernos, Relações Interestatais e Relações Internacionais. Dando início, vamos falar um pouco dizendo que as monarquias tiveram que travar duas batalhas simultaneamente. Uma dentro, uma interna e outra externa. A dentro aconteceu dentro do próprio reino, contra os senhores feudais e demais poderes locais. E a outra externa, fora do reino, ocorreu contra os poderes que pretendiam impor-se universalmente. O Sacro Império Romano Germânico e a Igreja Católica. Então, à medida que isso acontecia, foram consolidando a autoridade interna e fortalecendo-se contra os poderes universais. Cada príncipe moderno começou a coexistir com outros semelhantes a ele, cada qual pretendendo governar a partir do princípio do imperator em regno suo, quer dizer, imperador no seu reino, sem aceitar qualquer intromissão externa ou contestação interna. Depois disso, um dos maiores fatos que ocorreram foram, neste período, a Guerra dos 30 Anos, 1648, franceses e suecos versus austríacos e espanhóis. Nessa guerra, dois grupos de estados se enfrentaram. De um lado, franceses e suecos, que comandavam uma aliança que se opôs à outra liderada por austríacos e espanhóis. Era interesse dos franceses consolidar sua posição de maior potência continental, superando a Espanha e a Áustria, e, ao mesmo tempo, afirmar sua independência de qualquer poder universal. As alianças políticos militares não obedeceram mais critérios religiosos. Então, o que aconteceu? A França era um reino católico que se aproximou da Suécia protestante para lutar contra os espanhóis e austríacos católicos. Estava em jogo aumentar a posição de poder e garantir a independência política, ou seja, interesses, que, como já havia escrito Maquiavel e você, podemos observar, faziam parte de uma lógica própria do Estado moderno e não se confundia com valores morais ou religiosos. Com isso, veio o Tratado de Westfália. Que tratado foi esse? Um dos primeiros documentos que registram claramente a existência do Estado moderno e a essa prática do governo soberano. Foram um conjunto de acordos que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, essa que acabamos de falar. Com o Tratado de Westfália, celebraram o fim dos conflitos e acabaram por registrar os princípios que orientavam a existência e as pretensões das monarquias absolutas. O principal desses princípios foi resumido na frase latina Currus regio, ujus religio. Cada rei com sua religião, que registrava a autonomia de cada monarca em definir se seu reino seria católico ou protestante. Com isso, cada estado firmava sua independência com relação à Igreja e ao Sacro Império, ao mesmo tempo que negava a intromissão de qualquer outro soberano em seus assuntos internos. O respeito à independência, à igualdade jurídica de todos os estados e à não intervenção da política interna de outros estados tornaram-se, a partir de então, as regras básicas a organizar as relações interestatais. Regras essas que continuam em vigor apesar de todas as transformações que veremos, que foi dito aqui.
vamos ver aqui o que foi dito na Carta das Nações Unidas como um dos princípios que permanecem vivos até hoje, que traz logo de início o seguinte trecho. Artigo 1. Os propósitos das Nações Unidas são desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direito e de autodeterminação dos povos. Artigo 2. A organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os membros. Brasil, 1945. Então, isso foi um dos trechos da Carta das Nações Unidas, escrita em 1945, com o ocorrer com essa guerra, que a gente acabou de falar, a Guerra dos 30 Anos, certo? E com isso foi criado o Tratado de Westfália, né? Esse foi um trechinho muito importante que a gente viu. Os tratados de Westfália são considerados até hoje importantes, não porque tenham inaugurado as relações interestatais, mas porque registraram algo que já existia e estava em prática: as relações dos estados em um sistema de estado. Então, isso já existia. Então, ela só fez registrar, esse tratado só registrou isso como um documento que antes não existia. A Escola Teórica das Relações Internacionais realista descreveu esse sistema interestatal como anárquico, ou seja, um sistema no qual cada estado viveria numa espécie de estado de natureza, como descrito por Thomas Hobbes. Não haveria nenhum poder político superior aos estados, o que permitiria a cada soberano tomar as decisões que quisesse na perseguição e de seus interesses. Ele quer dizer que todo estado seria o quê? Seria autossuficiente para se reger, para se governar. Os estados poderiam escolher entre o conflito e a cooperação com os outros estados, conforme as circunstâncias melhor indicassem. Então, o Estado, desde essa época, se tornou dono das suas leis, dono das suas regras, autossuficiente. Por isso se refere ao sistema interestatal, como conjunto formado por Estado soberano e suas relações com outros estados, certo? E aqui encerra-se o meu seminário, por Claudilene Moraes Feitosa dos Santos.